E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar pela economia brasileira. Mas calma, a ideia não é dar uma aula chata de economia com um monte de termos técnicos. Isso aí? A gente vai tentar desvendar, sabe, essa metáfora do Brasil como um fazendão com cassino. Os economistas César Calejón e André Roncalha usam essa ideia no livro deles, Poder e Desigualdade, para tentar explicar como funciona a economia brasileira, as forças por trás dela e, claro, as consequências disso para a nossa sociedade. Júlio, essa metáfora do fazendão com cassino é bem interessante, né? Ela nos leva a pensar em como o Brasil se coloca no cenário global, né? Quais as vantagens e desvantagens, né? E, principalmente, como isso impacta a vida de cada um de nós. Exatamente, Dayana. E para começar a desvendar essa metáfora, acho que a gente precisa entender primeiro o fazendão, né? O livro mostra que, veja só, quase 70% das exportações brasileiras vem de apenas 8 produtos básicos. É soja, minério de ferro, petróleo. É como se o Brasil fosse uma fazenda gigante, focada em produzir essas commodities em massa. E aí que mora o perigo, né, Júlio? Ficar dependente de commodities, como a gente está, nos deixa muito vulneráveis às mudanças no mercado internacional. Imagina só, uma crise global, uma queda brusca no preço das commodities. Sei lá, uma safra ruim aqui no Brasil. Exatamente, uma safra ruim. Isso pode impactar a economia do país inteiro. Diferente de países que têm economias mais diversificadas, né? Eles conseguem lidar melhor com esses problemas pontuais. Faz sentido, e é como se a gente estivesse colocando todos os ovos na mesma cesta, né? Isso. E essa vulnerabilidade do fazendão acaba impactando diretamente, claro, na criação de empregos. O livro mostra que esse modelo econômico, focado em commodities, gera poucos empregos de qualidade. É verdade. Deixa muita gente na informalidade, sabe? Ou em trabalhos com baixos salários. E enquanto a gente tem esse fazendão que representa essa base econômica mais tradicional, o cassino entra em cena com a promessa de, sei lá, enriquecimento rápido. A gente vê isso na explosão de aplicativos de investimento, né? Plataformas de aposta online, programas de TV que celebram um sucesso instantâneo, o empreendedorismo a qualquer custo. Verdade. Yeah. E essa cultura do cassino, né? Ela meio que coloca o foco no risco individual, a busca por uma grande tacada que vai resolver todos os problemas. Mas será que essa busca desenfreada por dinheiro fácil não acaba mascarando os problemas estruturais da economia, Dayana? E será que isso não aumenta a desigualdade? Afinal, nem todo mundo tem as mesmas chances de ganhar nesse cassino, né? Essa é uma ótima pergunta, Júlio. E essa busca por soluções individuais, sabe, acaba tirando o foco de um ponto crucial: o papel do Estado nesse jogo todo. O livro mostra como o governo, por um lado, apoia o fazendão com subsídios e incentivos ao agronegócio. Mas, por outro lado, a maioria dos trabalhadores enfrenta uma carga tributária pesada, né? E recebe poucos benefícios em troca, como saúde e educação de qualidade. Parece um paradoxo, né? E essa disparidade, claro, acaba alimentando o discurso da direita, que coloca a culpa no indivíduo, né? Que valoriza o individualismo e a meritocracia. Mas e a esquerda, Dayana? Como ela se posiciona diante dessa realidade? A esquerda, Júlio, ela tem um desafio enorme pela frente, que é se conectar com uma população que está cada vez mais seduzida por essa ideia do sucesso individual, do se vira nos 30. O livro usa a figura do padeiro que sonha em ser o próximo Elon Musk, sabe? Para ilustrar essa mudança de mentalidade. Entendi. É como se a promessa do cassino, né, ofuscasse a importância da ação coletiva, né, da busca por um bem-estar social mais amplo. Mas o que o livro propõe como alternativa para a gente sair dessa lógica do fazendão com o cassino? A reindustrialização seria uma saída. Olha, a reindustrialização é sim um caminho importante. Mas a gente esbarra em obstáculos, né? Tipo, as altas taxas de juros no Brasil, que hoje estão em 13,75% ao ano. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a taxa básica de juros está em 5,5%. Caramba. É uma diferença enorme. Isso está no crédito muito caro aqui, né? Desestímulo e investimento na indústria. Essa diferença é realmente gritante. E além dos juros altos, o que mais impede o Brasil de trilhar esse caminho da reindustrialização? Júlio, outro grande obstáculo é a concentração de poder nas mãos das elites, né? Essas elites, que se beneficiam do modelo atual, resistem a mudanças. O Roncalha, um dos autores do livro, defende que a solução passa por uma mudança profunda nas prioridades do Estado. Ele argumenta que a gente precisa de investimentos que gerem empregos de qualidade, que promovam a inovação tecnológica, em vez de só focar em políticas que beneficiem o fazendão. Ou seja, não basta só ajustar a economia, né? A gente precisa repensar o papel do Estado, né? E quem ele beneficia com suas políticas. Exatamente, Júlio. E o mais importante, na minha opinião, é que a gente comece a entender as regras
desse jogo de xadrez que define a economia brasileira. Quem são os jogadores? Quais são os seus interesses? Só desvendando esses mecanismos ocultos, a gente pode questioná-los e lutar por um modelo mais justo e sustentável. É como se a gente precisasse entender as entrelinhas da economia, né? Enxergar além dos números e das estatísticas para compreender as relações de poder que moldam o sistema. É isso aí. E o livro, ele dá alguma pista de como fazer isso. Sim, Júlio, o livro nos convida a questionar. Até quando o Brasil vai continuar jogando com regras que perpetuam a desigualdade? Essa é a grande questão que fica no ar. Uau, essa pergunta realmente nos faz pensar, né? Você que está nos ouvindo, o que acha disso tudo? Qual parte dessa análise te impactou mais? Compartilhe suas reflexões com a gente. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? O livro, ele nos ajuda a entender como chegamos nesse ponto. Você mencionou a reindustrialização. E eu acho que essa é uma peça fundamental do quebra-cabeça, sabe? O Brasil já teve um parque industrial mais forte, mais diversificado, mas nas últimas décadas a gente viu um processo de desindustrialização que nos deixou ainda mais dependentes do fazendão, né? É verdade. E essa desindustrialização, ela não aconteceu por acaso, né? Teve dedo do cassino aí. Com certeza. As escolhas políticas e econômicas favoreceram o setor financeiro em detrimento do setor produtivo. Sim. Lembra dos juros altíssimos que a gente comentou? Sim. Eles são um grande vilão para a indústria. Imagina só, uma empresa precisa de um empréstimo para investir em novas tecnologias, modernizar a produção, gerar empregos. Mas com juros tão altos, o custo do crédito fica inviável. E o projeto acaba engavetado. Entendi. Então, em vez de investir na produção, né, e gerar empregos de qualidade, o dinheiro acaba indo para o cassino. É como se a gente estivesse apostando no futuro do país, em vez de construí-lo de forma sólida. Exatamente. E essa lógica, sabe, ela acaba se retroalimentando. Com juros altos, o capital especulativo se torna mais atraente, né? Porque ele promete retornos rápidos e fáceis. E essa montanha de dinheiro buscando lucros rápidos acaba desviando recursos que poderiam ser investidos na indústria, na inovação, na geração de emprego. É um ciclo vicioso que nos prende nesse modelo do fazendão com cassino. E essa armadilha, como você mencionou, também impacta a sociedade. A precarização do trabalho, a informalidade, a desigualdade. Isso tudo gera um cenário de frustração e revolta. Abre espaço para discursos populistas e autoritários. Sem dúvida. A falta de perspectivas, a sensação de que o sistema é injusto, né? Que beneficia só uma pequena parcela da população. Isso mina a confiança nas instituições, alimenta a polarização, é um terreno fértil para o discurso fácil, que promete soluções mágicas, mas que na verdade só aprofunda as divisões e os problemas. Diante desse cenário, fica até difícil imaginar alternativas para romper com essa lógica perversa. O livro Poder e Desigualdade, ele aponta algum caminho, Dayana, algum caminho para o Brasil trilhar um novo rumo. Sim, Júlio, apesar de traçar um panorama crítico da situação, o livro não é totalmente pessimista. Os autores, eles apontam alguns caminhos para a gente começar a mudar esse jogo. Que bom. Quais seriam esses caminhos? O que a gente pode fazer para começar a construir um futuro diferente para o Brasil? Um dos pilares é a educação, né? A gente precisa investir em educação de qualidade para todos. Formar cidadãos críticos, conscientes e engajados. Só com uma população bem educada, capaz de pensar por si própria, né? De analisar a realidade e propor soluções, a gente consegue romper com esse ciclo vicioso. Concordo plenamente. A educação é a base para qualquer transformação social. E além da educação, o que mais o livro destaca como essencial para mudar o rumo do Brasil? Outro ponto crucial, Júlio, é uma reforma tributária justa e progressiva. No Brasil, a gente tem um sistema tributário que sobrecarrega os mais pobres, né? E beneficia os mais ricos. Isso precisa mudar. Uma reforma tributária justa permitiria arrecadar mais recursos de quem realmente tem mais e investir esses recursos em políticas públicas que beneficiem toda a sociedade. Uma reforma tributária justa seria um passo enorme para um Brasil mais equilibrado, sem dúvida. Mas, enquanto essa reforma não acontece, o que a gente pode fazer para amenizar os efeitos negativos do fazendão com cassino? No curto prazo, Júlio, é fundamental fortalecer a rede de proteção social. Com o aumento da precarização do trabalho, muita gente fica desamparada, né? Sem acesso a direitos básicos. A gente precisa garantir um sistema de seguro-desemprego mais robusto, ampliar os programas de assistência social e criar mecanismos para proteger os trabalhadores em situação de vulnerabilidade. É verdade, a gente não pode deixar ninguém para trás nesse processo de transformação. E além de fortalecer a rede de proteção social, o que mais podemos fazer para combater essa lógica perversa do fazendão com cassino? Júlio, combater a sonegação fiscal e a corrupção é fundamental. Esses dois males, eles drenam recursos públicos que poderiam ser investidos em saúde, educação, infraestrutura, em tudo que realmente importa para o desenvolvimento do país. Concordo totalmente. A corrupção é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E para isso a gente precisa de um Estado forte, eficiente e transparente que use os recursos públicos com responsabilidade, em benefício de toda a sociedade. E para termos um Estado forte e transparente, Júlio, a democracia precisa funcionar a pleno vapor.
É fundamental fortalecer as instituições democráticas, garantir a participação popular nas decisões políticas e lutar contra qualquer tipo de autoritarismo ou retrocesso. Só com uma democracia vibrante e uma sociedade civil engajada, a gente consegue construir um futuro melhor para o Brasil. É isso aí. Democracia, participação popular e combate à corrupção são pilares essenciais para a gente superar os desafios que enfrentamos e construir um país mais justo e próspero. E o mais importante, a gente não pode perder a esperança. O Brasil já passou por momentos difíceis e sempre deu a volta por cima. Exatamente. Acredito que com união, diálogo e mobilização social, a gente consegue romper com essa lógica do fazendão com o cassino. Escrever um novo capítulo na história do Brasil, um capítulo marcado pela justiça social, pelo desenvolvimento sustentável e pela prosperidade compartilhada. E você que está nos ouvindo, o que acha disso tudo? Compartilhe suas opiniões, suas sugestões com a gente. Queremos ouvir sua voz nesse debate tão importante para o futuro do nosso país. É isso aí, pessoal. Participem da conversa, deixem seus comentários. E a gente quer saber o que vocês pensam sobre o Fazendão com Cassino e quais as suas ideias para construirmos um Brasil melhor. E para continuarmos explorando esse tema e mergulharmos ainda mais fundo nessa análise, vamos para a última parte do nosso mergulho profundo. Sabe, Júlio, voltando à metáfora do fazendão com cassino, acho que é importante a gente sacar que essa lógica não se manifesta só na economia, sabe? Ela também influencia a cultura e comportamento da sociedade brasileira como um todo. Verdade. E como essa mentalidade do cassino, né? Como ela se manifesta no dia a dia das pessoas. Tem, por exemplo, naqueles programas de TV, né? Que mostram o sonho de ficar rico da noite pro dia. Reality shows de empreendedorismo, concursos de talentos. Sei lá, apostar na loteria. É tipo isso. Essa busca pela fama, pela fortuna instantâneas. Isso distorce a noção de sucesso, né? Passa a ideia de que o esforço, o trabalho duro, não são mais tão importantes. É como se a gente vivesse em busca daquela grande tacada que vai resolver todos os problemas, né? A ilusão do sucesso fácil e rápido. Exatamente. E essa mentalidade, ela se reflete no consumo desenfreado, no endividamento fácil, na busca por status, por ostentação. É como se a gente estivesse sempre buscando a próxima ficha para apostar no cassino da vida. É uma análise bem crítica, né, Dayana? Mas será que a gente não está sendo um pouco pessimista? Afinal, o brasileiro sempre foi conhecido pela criatividade, pela alegria, pela capacidade de dar a volta por cima. Sim, o brasileiro tem muitas qualidades, mas eu acho que é importante a gente reconhecer os desafios, as armadilhas dessa lógica do fazendão com cassino, para poder, enfim, superá-las. E como a gente pode fazer isso? Quais as alternativas para romper com essa mentalidade, né? E construir um futuro mais promissor para o Brasil? Eu acho que a cultura, a arte também tem um papel importante. A gente precisa valorizar, incentivar produções culturais que promovam a reflexão crítica, a solidariedade, a ética, o respeito à diversidade. Com certeza. É. Cultura, arte, né? Podem nos inspirar a construir um futuro mais humano, mais sustentável. Exato. E para além da educação, da cultura, a gente precisa fortalecer os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, os espaços de participação popular. É fundamental que a sociedade se organize, se mobilize e participe ativamente das decisões que afetam o nosso país. A democracia só se fortalece com a participação ativa da sociedade civil. E para a gente finalizar o nosso mergulho profundo de hoje, queria retomar aquela pergunta que a gente fez no início, né? Até quando o Brasil vai continuar jogando com regras que o condenam à desigualdade? Essa é a grande questão. E a resposta, Júlio, depende de cada um de nós. Eu acredito que a gente tem o poder de mudar esse jogo, de construir um Brasil mais justo, mais próspero e sustentável para todos. Mas para isso, a gente precisa ter coragem de questionar as regras, de romper com os velhos padrões e lutar por um futuro melhor. E você que nos acompanhou até aqui, o que você pensa sobre tudo isso? Quais as suas reflexões, as suas propostas para a gente construir um Brasil mais justo, mais igualitário? Compartilhe suas ideias com a gente. Afinal, como diz o ditado, uma horinha só não faz verão. A gente precisa unir forças, né? Para construir um Brasil mais justo, igualitário e próspero. É isso aí. A mudança começa em cada um de nós. Pequenas ações, quando multiplicadas, podem transformar o mundo. E lembrem-se, o livro Poder e Desigualdade é um ótimo ponto de partida para aprofundar essa reflexão. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo na complexa realidade do Brasil. Até a próxima.